trouxe uma recomendação de livro e vou tentar fazer uma breve resenha dele para vocês. É um livro que eu gostei bastante, se chama Se os Bebês Falassem, escrito pela psiquiatra e psicanalista Miriam Zeger, e eu possivelmente estou errando a pronúncia do nome dela, me perdoem. Nesse livro, ela conta da sua experiência clínica em maternidade, escutando bebês e suas famílias. Então, acho uma sugestão bem interessante, tanto para quem trabalha com bebês e crianças, né, quanto para quem se interessa pelo desenvolvimento humano, né, pelo tema aí do desenvolvimento humano. Então, a autora ela vai mostrando ao longo do livro elementos que confirmam a ideia, né, de que o psiquismo humano ele se constitui antes mesmo do nascimento. Ela também traz, né, a questão do período gestacional, da importância dos fatores ambientais, né, as experiências ambientais pelas quais a mãe passa e, consequentemente, esse bebê, né, na sua vida intrauterina. Um dos dados bem importantes que é trazido aqui no livro é a questão de como as experiências de estresse elas já são memorizadas a partir do 3º mês de gestação. Ou seja, quando um clínico faz essa pergunta para a família, né, para a mãe, para quem levou ali o bebê, a criança a ser tratado, essa pergunta de como é que foi a gestação, por quais experiências essa mãe, esse bebê, essa família passaram, não é qualquer pergunta, é uma pergunta que pode nos apresentar elementos muito interessantes e importantes a serem considerados dentro do tratamento, né? Porque aí pensa que como que experiências de isolamento, de maus tratos, de negligência, elas deixam marcas no psiquismo. E não são marcas que vão ficar ali na infância, né? São marcas que vão ser levadas adiante, levadas para a vida adulta, inclusive. Então, se as experiências elas são registradas ali nas células, né, e elas são levadas adiante, inclusive por gerações, elas precisam de um cuidado, né, particularmente quando isso traz algum tipo de sofrimento. Um último ponto que eu destacaria do livro é a questão das palavras não ditas, né, as palavras que portam uma verdade sobre a história de vida daquele bebê, daquela criança, e que por alguma questão subjetiva ali do pai, da mãe, né, esse bebê não pode saber. Então são verdades obscurecidas, né? Algumas vezes aquele bebê chegou ali numa família, né, que estava se dissolvendo, um casal, né, com conflitos, uma mãe muito angustiada, uma mãe que não desejou aquele bebê naquele momento e que, né, fez sintomas ali durante a gestação. Então são partes da história de vida dele também, né? Isso o atravessou de alguma forma e quando isso não é simbolizado, pode vir a fazer sintomas, esse bebê, essa criança pode vir a fazer sintomas, mas numa tentativa de elaboração, né, de alguma coisa ali, da história ali desse sujeito que não foi integrada, né, e me ocorreu agora, por exemplo, um caso de adoção, né, o bebê cresce, se torna criança, adolescente e por vezes parte da sua origem lhe é negada, né? Lhe é negado o direito de saber, porque é ocultado por questões ali parentais. Então, que efeitos que isso pode ter, né? Mas não só as palavras não ditas trazem efeitos, assim como as palavras bem ditas podem trazer efeitos de potência de vida mesmo, né? Quando a família transmite os afetos através de palavras para aquele bebê, conta da história dos avós, né? Conta da história dos pais, de como que foi a chegada daquele bebê, coloca em palavras esses afetos. Então, fica a dica aí, se os bebês falassem.